Capítulo 20. Na cidade. São como formigas, andam para um lado, viram de repente e continuam para outro. Olham sempre para o chão e nunca veem o céu. Davi Copenaua, Newsweek, 29 de abril de 1991. Sobre os habitantes de Nova York. Antes de conhecer a terra dos antigos brancos, viajei algumas vezes até ela em sonho, para muito longe da floresta, e pude assim contemplar durante o sono a imagem de suas cidades. Via na noite uma multidão de casas muito altas e cintilantes de luz, que por dentro me pareciam ser todas revestidas de peles de animais de caça, lisas e macias como a dos veados. Ao acordar, confuso, perguntava aos xamãs de nossa casa: o que são essas coisas estranhas que me aparecem no sono? O que vai acontecer comigo? Eles me respondiam: mas não fique aflito. Em breve, brancos vindos de terras distantes irão chamá-lo para perto deles. Devem estar falando de você. Por isso você viu suas casas. Bem mais tarde, quando afinal visitei suas grandes cidades, me lembrei de meus antigos sonhos e disse a mim mesmo: Raixopé, era assim mesmo que me apareciam quando os espíritos levavam minha imagem até lá. Naquela época, eu ainda tinha receio de fazer viagens para tão longe, pois, como eu disse, é muito perigoso aproximar-se dos lugares de onde descem nossos chapiri. Contudo, meu sogro e os outros grandes xamãs de nossa casa me protegiam. Assim, apesar de minhas apreensões, continuei indo até esses lugares longínquos para melhor conhecer os brancos e defender nossa floresta. Na verdade, se eu não tivesse baixado minha rede para fazer isso, nenhum de nós poderia tê-lo feito em meu lugar. Assim, parti para uma outra cidade da terra dos antigos brancos, onde tinha sido convidado a falar. Chamam-na Paris. Eu só conheço o lugar pelo nome que deram a ele os meus chapiri, Cauerrei Urihi, a terra que treme. Deram-lhe esse nome porque assim que pus os pés lá, ao descer do avião me senti cambaleante. Apesar do solo parecer firme, eu só conseguia andar de modo vacilante, como se avançasse no atoleiro que afundava sob cada um de meus passos. Parecia que eu estava de pé numa canoa no meio do rio. Assim, desde a minha chegada, perguntei ansioso se aquela terra não ia mesmo me fazer virar outro. É verdade. Deve ser estável para os que lá cresceram desde a infância. Mas para a gente da floresta que faz descer espíritos chapiri de lá, parece balançar o tempo todo. Por sinal, foi certamente sua imagem trêmula que seus habitantes imitaram para fabricar os caminhos escorregadios em que se deslocam. Acima dela, o céu é baixo e sempre coberto de nuvens. A chuva e o frio parecem não terminar nunca. Fica perto das beiradas do nível terrestre e os brancos talvez não saibam disso, mas os chapiris sabem. Fica perto das beiradas do nível terrestre. Os seres subterrâneos da noite do caos, Titiri e Chihuaripô, não devem estar longe. Nessa cidade de Paris, multidões de carros e ônibus corriam o dia todo fazendo um barulho ensurdecedor, apertados no meio de casas. A terra de lá é toda escavada de túneis sem fim, como se fossem de grandes minhocas. Longos trens de metal não paravam de andar por eles com grande estrondo, deslizando em barras de ferro há muito arrancadas das profundezas do chão. É também por isso que me parecia que o chão tremia o tempo todo, mesmo durante a noite. Para quem sempre dormiu no silêncio da floresta, essas vibrações são muito inquietantes. Os brancos não parecem percebê-las porque estão acostumados a nunca deixar sua terra em paz, mas eu não parava de pensar que ela devia virar outra por causa do barulho e da agitação que a maltratavam sem trégua. Por isso virei fantasma tantas vezes durante aquela viagem. À noite quase não dormia e durante o dia tinha de me encontrar com um monte de desconhecidos e lhes falar durante muito tempo. Fazia um frio horrível e eu cochilava o tempo todo,
mas nunca me queixei. Durante essas longas viagens, quando fico ansioso, muito longe de casa, não falo com ninguém a respeito de minhas aflições, pois meus chapiri me tornaram prudente. Apenas penso dentro de mim mesmo. É uma terra distante e são gente diferente. Não se deve reclamar. Porém, certa noite me senti ainda mais estranho. Pouco antes de viajar, tinha pegado malária e a febre me queimava novamente. Fiquei encolhido na cama, num quarto de hotel, no alto de um prédio grande. Eu tinha conseguido adormecer havia pouco, quando, de repente, tive a impressão de ser tragado por um imenso vazio. Em seguida, grandes pedaços de terra abaixo de mim desmoronaram e a casa que eu estava se desmontou inteira com grande estardalhaço. Comecei a cair sem parar. Era apavorante. Por fim, os chapiri que me acompanhavam conseguiram segurar minha imagem. Fizeram explodir acima de mim um paraquedas de luz que me desacelerou. O fantasma de Omama me agarrou logo antes de eu desaparecer no mundo subterrâneo. Então, de súbito, despertei no meio da noite. Não sabia mais onde estava, quase gritei de pavor. Porém, consegui manter a calma. Levantei-me com dificuldade, sem dizer uma palavra. Depois, aos poucos, acordei de fato. Voltei a distinguir as coisas ao meu redor. Então pensei: oh, aê, ainda estou vivo. Os espíritos na pena peridos antigos brancos quiseram testar minha força e meu conhecimento. Foi a partir dessa terra que nossos antigos abriram seus caminhos para poder vir dançar em nossa floresta. Esses espíritos forasteiros examinaram com curiosidade meu rosto, meus olhos e meus cabelos, que são diferentes daqueles dos brancos. Observaram também com atenção os adornos dos chapiri que me acompanhavam. Disseram a si mesmos: oh, será que são habitantes da floresta, filhos de Omama, por isso vieram visitar e me puseram à prova? Durante as noites seguintes, pude percorrer em sonho o lugar onde vivem esses espíritos dos ancestrais brancos, escondidos no frescor das altas montanhas. Assim eu pude conhecer muitos desses chapiri estrangeiros de danças magníficas que se refugiaram nas alturas depois de os brancos terem passado muito tempo sem chamá-los. Também pude ver as árvores amoarri, imaculadas e brilhantes, onde colhem seus cantos. São chapiri poderosos, que Omama nos manda só de vez em quando. Eles sabem arrancar e regurgitar as doenças tão bem como nossos espíritos Japim Ayokorari. São melhores do que qualquer outro para derrotar os seres maléficos da epidemia. Suas imagens me encorajaram muitas vezes durante o sono a falar com os brancos com energia e coragem. Diziam-me: fique atento, dê a eles suas palavras numa voz firme. Não se deixe enganar por vagas mentiras. Eles têm de defender a floresta de fato. Se todas as suas árvores grandes forem derrubadas e queimadas, não voltarão a crescer. Por mais que os brancos tentem plantar outras, nunca terão a força das que o ser da fertilidade Nerroperi fez crescer no primeiro tempo. Só elas sabem fazer o vento e a chuva circularem em suas copas para os espíritos das plantas e dos animais possam matar a sede e se banhar. Sem elas, a terra morrerá. À noite, naquela cidade, os brancos que me acompanhavam me mostraram uma espécie de casa muito alta e pontuda, feita de metal, com uma grande antena coberta de cipós de luz cintilante. Acho que foi construída para ser admirada pelas pessoas que vêm de outras terras, e é exatamente isso que fazem. Durante o dia, olham para ela durante muito tempo e a acham muito bonita. Pegam imagens dela uma atrás da outra. Enquanto isso, a gente do lugar deve pensar: ah, como somos espertos e ricos! Nós que construímos algo tão lindo. É só. Ninguém pensa além disso. No entanto, apesar de ninguém saber, essa construção é em tudo semelhante à imagem das casas de nossos chapiri, cercada por todos os lados de inúmeros caminhos luminosos. É verdade. Aquela claridade cintilante é a do metal dos espíritos. Os brancos daquela terra devem ter capturado a luz dos seres raio e a piraari para prendê-la nessa antena. Ao observá-la, eu pensava: oh,
Esses forasteiros ignoram a palavra dos espíritos, mas apesar disso, sem querer, imitaram suas casas. Isso me deixou confuso. Porém, apesar da semelhança, a luz daquela casa de ferro parecia sem vida. Não saía dela nenhum som. Se fosse viva, como uma verdadeira casa de espíritos, ouviríamos brotar de sua luminosidade o sibilar incessante dos cantos de seus habitantes. Seu cintilar propagaria as vozes ao longe, mas não era o caso. Ela ficava inerte, silenciosa. Foi apenas durante o tempo do sonho, fazendo dançar sua imagem, que pude ouvir a voz dos espíritos dos antigos brancos e das mulheres estrangeiras Waikayoma, cobertas de miçangas que moram em sua terra. Num outro dia, meus amigos brancos também me mostraram, passando de carro, uma grande pedra enfiada no chão no meio da cidade. Disseram-me que os antigos daquela terra tinham trazido de outro país distante onde foram guerrear antigamente. Então, sem responder, pensei apenas: os brancos de longe também não têm tanta sabedoria quanto pretendem. Não param de repetir que é ruim nos fecharmos uns aos outros por vingança. No entanto, seus próprios antepassados eram belicosos, a ponto de ir até lugares remotos só para saquear a terra de gente que não tinha feito nada a eles. Digam o que disserem, o sangue e o fantasma do ser da guerra, Ayamori, se dividiram e se espalharam pela terra deles, tanto quanto pela nossa. Em outra ocasião, levaram-me para visitar uma grande casa, que os brancos chamaram de museu. É um lugar onde guardam trancados os rastros de ancestrais dos habitantes da floresta que se foram há muito tempo. Vi lá uma grande quantidade de cerâmicas, cabaças, cestos, arcos, flechas, zarabatanas, bordunas, lanças, machados de pedra, agulhas de osso, colares de semente, flautas de taquara e uma profusão de adornos de penas e miçangas. Esses bens que imitam os do Chapire são mesmo muito antigos e os fantasmas dos que possuíram estão presos neles. Pertenceram um dia a grandes xamãs que morreram há muito tempo. As imagens desses antepassados foram capturadas ao mesmo tempo que esses objetos foram roubados pelos brancos em suas guerras. Por isso, digo que são posses dos espíritos. No entanto, as imagens desses ancestrais retidas há tanto tempo nessas casas distantes não podem mais vir até nós para dançar. Não somos mais capazes de fazer ouvir suas palavras na floresta, pois seus caminhos até nós foram cortados há tempo demais. Na barulheira de suas cidades, os brancos não sabem mais sonhar com os espíritos, por isso ignoram todas essas coisas. Mas eu reconheci logo aqueles bens preciosos dos antigos e fiquei muito preocupado. Pensei, trancando-os para expô-los ao olhar de todos, os brancos demonstram falta de respeito para com esses objetos que pertenciam a ancestrais mortos. Não se pode destratar assim bens ligados ao Chapire e à imagem de Omama. Em caixas de vidro, colocadas lado a lado, via-se uma profusão de adornos de rabo de tucano, junto com despojos sarapintados de pássaro rei-mansi e uissa-uissa-mansi, que a gente das águas, grandes caçadores, flecha sem trégua com suas zarabatanas de taquara branca. Havia também muitos adornos de conta de vidro coloridas, pertencentes às imagens das mulheres estrangeiras Waikayoma. Eram delas que teciam as braçadeiras, cintos e saias de miçanga vindos de longe, que nossos antigos também chamavam de objetos preciosos matiri. Para juntar essas contas de olhos vermelhos, brancos, azuis e amarelos, as mulheres espíritos tinham de furar suas imagens com flechinhas uhu-maci. Já os brancos as fabricam hoje em dia com máquinas, em grandes quantidades. As que as Waikayoma flechavam eram bem diferentes, pois se tratava de bens dos espíritos. Eram vivas, pareciam criancinhas. Logo que as flechinhas das mulheres espíritos as atingiam, gemiam de dor, choravam como recém-nascidos. Oê, oê, oê! Então as Waikayoma as enfiavam uma por uma num barbante que passavam por suas feridas.
Formavam assim longos colares que usavam no pescoço e cruzavam sobre o peito para exibi-los em suas danças de apresentação. Possuíam grandes quantidades dessas crianças miçanga, com as quais fabricavam vários tipos de enfeites magníficos. Brilhantes lisos, foram essas mulheres espíritos Waikayoma que ensinaram o nome das contas de vidro para nossos ancestrais. Assim, quando nossos antigos xamãs lhe perguntavam onde viam, respondiam apenas: nós as chamamos de Ohakiki, Topekiki, são bens do Chapire. Nós os flechamos numa terra distante de onde descemos para vir até vocês. Também pude ver no museu daquela cidade machados de pedra com os quais antigos habitantes da floresta abriam suas roças, anzóis de ossos de animais que usavam para pescar, arcos com os quais caçavam, panelas de barro em que cozinhavam sua caça e braçadeiras de algodão que teciam. Deu-me muita pena ver todos aqueles objetos abandonados por antigos que se foram há tanto tempo, mas sobretudo vi lá, em outras caixas de vidro, cadáveres de crianças com a pele enrugada. Tudo isso acabou me deixando furioso. Pensei, de onde vêm esses mortos? Não seriam os antepassados do primeiro tempo? Sua pele e ossos ressecados dão dó de ver. Os brancos só tinham inimizade por eles. Mataram-nos com suas fumaças de epidemia e suas espingardas para tomar suas terras. Depois guardaram seus despojos e agora os expões aos olhos de todos. Que pensamento de ignorância! Aí, de repente, comecei a falar de modo duro com os brancos que me acompanhavam. É preciso queimar esses corpos. Seus rastros devem desaparecer. É mal pedir dinheiro para mostrar tais coisas. Se os brancos querem mostrar mortos, que moqueiem seus pais, mães, mulheres, filhos, para expô-los aqui, em lugar de nossos ancestrais. O que eles pensariam se vissem seus defuntos exibidos assim, diante de forasteiros? Surpresos com o tom de minha voz, meus guias me perguntaram se eu estava mesmo com muita raiva. Então expliquei meu pensamento. Auei, ver tudo isso me deixa muito triste. Os brancos não deviam tratar tão mal esses antigos mortos, colocando-os assim à vista de todos, cercados por objetos que deixaram ao morrer. O mesmo vale para todos esses despojos e ossadas de animais. São ancestrais animais cujas imagens os xamãs faziam dançar. Eles também não devem ser maltratados assim. Se os brancos quiserem, que ponham no lugar ossos de galinhas, cavalos, carneiros ou bois. No final, os que me escutavam constrangidos, tentando me acalmar, responderam: não fique tão chateado. Tudo isso está exposto apenas para todos poderem conhecer. Mas eu não estava de acordo e continuei. É ruim guardar trancados nessa casa longínqua os bens dos habitantes da floresta que foram mortos no passado pelas doenças e armas dos brancos. Essas pessoas foram criadas no primeiro tempo. São desde sempre os verdadeiros donos da floresta. Seus objetos pertencem aos Chapire e ao Mama. Fico muito aflito de vê-los expostos desse modo. Quero olhar só coisas bonitas, não coisas da morte. Prefiro ver imagens do céu, do sol, das montanhas, da chuva, do dia e da noite. Tudo que não morre nunca. Os humanos somem muito depressa, e assim que seu sopro de vida é cortado, só inspiram tristeza e saudade. Os brancos podem mostrar o que quiserem em seus museus, mas não coisas vindas de fantasmas. Enquanto estamos vivos, podem expor nossas imagens e objetos em suas cidades à vontade, para explicar a seus filhos como vivemos e assim ajudar a proteger nossa floresta. Mas exibir dessa maneira cadáveres ressecados e objetos órfãos dos primeiros habitantes da floresta só pode me deixar infeliz e me atormentar. É algo muito ruim para mim. Antigamente, toda a terra do Brasil era ocupada por povos como o nosso. Hoje está quase vazia de nossa gente e o mesmo acontece no mundo inteiro. Quase todos os povos da floresta desapareceram. Os que ainda existem aqui e ali são apenas o resto dos muitos que os brancos mataram antigamente para roubar suas terras. Depois,
com a testa ainda cheia da gordura desses mortos, esses mesmos brancos se apaixonaram pelos objetos cujos donos tinham matado como se fossem inimigos, e desde então guardam-nos fechados no vidro de museus para mostrar a seus filhos o que resta daqueles que seus antigos fizeram morrer. Mas essas crianças, quando crescerem, vão acabar perguntando para seus pais: esses objetos são muito bonitos. Por que vocês destruíram seus donos? Então, eles só poderão responder: se essa gente ainda estivesse viva, estaríamos pobres. Estavam atrapalhando. Se não tivéssemos tomado sua floresta, não teríamos ouro. Porém, apesar de tudo isso, os brancos não se incomodam nem um pouco em exibir os despojos daqueles que mataram. Nós nunca faríamos uma coisa dessas. Afinal, depois de ver todas as coisas daquele museu, acabei me perguntando se os brancos já não teriam começado a adquirir também tantas de nossas coisas só porque nós, Yanomami, já estamos começando também a desaparecer. Por que ficam nos pedindo nossos cestos, nossos arcos, nossos adornos de penas, enquanto os garimpeiros e fazendeiros invadem nossa terra? Será que querem conseguir essas coisas antecipando a nossa morte? Será que depois vão querer levar também nossas ossadas para suas cidades? Um museu? Foi o que tudo aquilo me fez pensar. Disse a mim mesmo que se damos aos brancos nossas braçadeiras de mutum e nossos adornos de rabos de tucano, nossa tinta de urucum, nossas aljavas e nossas flechas para deixar que tudo isso seja trancado nas suas casas ou nos seus museus, aos poucos perderemos nossa beleza e nos tornaremos maus caçadores. Nossos ornamentos de penas de arara, de papagaio e de cujubim, nossos despojos de galo da serra e de pássaros seici, são bem preciosos, que pertencem à gente das águas. Quando os levam embora consigo, os brancos capturam também as imagens desses animais e as guardam presas bem longe da floresta. É isso que vai acabar nos fazendo ficar feios e Ipanema. Mais tarde, quando retornei dessa viagem a Paris, assim que cheguei à minha casa em Watoriki, achei realmente que logo fosse morrer. Eu estava muito fraco e tinha tonturas e sono o tempo todo. Não conseguia mais acordar direito. Depois comecei a sentir que minhas pernas ficavam pesadas e adormecidas também. Mesmo beliscando, não sentia mais nada. Ficava deitado na rede e ia perdendo a consciência aos poucos. Não enxergava mais minha mulher e meus filhos, que estavam bem perto. Nem minha própria rede. Tinham entrado em estado de fantasma e, de repente, minhas pernas ficaram paralisadas por completo. Eu estava de volta à floresta, mas minha imagem continuava dormindo no peito do céu. Tudo isso estava acontecendo, eu sabia, porque tinha pisado nas terras de onde vêm os chapiri dos antigos brancos. Eu os conhecia e já os tinha feito dançar com meu sogro. Contudo, aproximar-me tanto de seus locais de origem tinha me feito virar outro como na primeira vez. A imagem de Omama tinha me protegido durante toda a viagem, mas foi na volta que fiquei todo entorpecido. Tive de passar vários dias em casa, prostrado perto do fogo para secar minhas carnes encharcadas do frio úmido daquelas terras distantes. Depois fui aos poucos recomeçando a beber o pó de Yacoana. Então os meus chapiri que tinham me acompanhado na viagem despertaram e se aqueceram. Descansados, recuperaram a energia e comecei eu também a me restabelecer. Agora eu realmente sabia o quanto tais viagens são perigosas para os xamãs. No entanto, passadas algumas luas, no final do tempo da seca, amigos brancos me chamaram novamente para longe da floresta. Todos os meus estavam morrendo de malária e perto de onde moramos a maioria dos brancos parecia não escutar minhas queixas. Por isso, aceitei mais uma vez sair de casa para ir falar diante dos grandes homens de uma outra cidade, bem maior do que todas as que eu tinha conhecido até então. Seus habitantes a nomeiam de Nova York. Eu queria obter o apoio deles para que convencessem o governo de nossa terra do Brasil a impedir os garimpeiros de saquear nossa floresta e exterminar todos seus habitantes.
Quando cheguei a Nova York, fiquei surpreso, pois aquela cidade parece um amontoado de montanhas de pedra onde os brancos vivem empilhados uns sobre os outros. A seus pés, multidões de pessoas andavam muito depressa em todos os sentidos, tão numerosas como formigas. Disse a mim mesmo: aqueles brancos devem ter construído suas casas como penhascos depois de terem derrubado todas as suas florestas e começado a fabricar pela primeira vez mercadorias em enormes quantidades. Com certeza pensaram: somos muitos, sabemos guerrear com valentia e temos muitas máquinas. Vamos construir casas gigantes para enchê-las de mercadorias que todos os outros povos vão cobiçar. No entanto, se o centro dessa cidade, as casas são altas e belas, nas bordas estão todas em ruínas. As pessoas que vivem nesses lugares afastados não têm comida. Suas roupas são sujas e rasgadas. Quando andei entre eles, olharam para mim com olhos tristes. Isso me deu dó. Os brancos que criaram as mercadorias pensam que são espertos e valentes, mas eles são avarentos e não cuidam dos que entre eles não têm nada. Como é que podem pensar que são grandes homens e se achar tão inteligentes? Não querem nem saber daquelas pessoas miseráveis, embora elas façam parte do seu povo. Rejeitam-nas e deixam que sofram sozinhas. Nem olham para elas e, de longe, apenas as chamam de pobres. Chegam até a tirar delas suas casas desmoronadas. Obrigam-nas a ficar fora, na chuva, com seus filhos. Devem pensar: moram em nossa terra, mas são outra gente, que vivam longe de nós, catando sua comida no chão como cães. Nós, enquanto isso, vamos aumentar nossos bens e nossas armas sozinhos. Fiquei assustado de ver aquilo. Durante essa viagem voltei a ter crises de malária. Além disso, perto do lugar de onde me hospedaram, havia muito barulho. As pessoas do outro lado da rua costumavam cantar e gritar durante a noite. Isso me deixava apreensivo e agitado. Eu dormia em estado de fantasma e frequentemente tinha tonturas e visão embaçada. Então, como nas outras cidades grandes que eu tinha visitado, vi descer no meu sono os espíritos dessas terras dos antigos brancos. Vinham um atrás do outro no meu sonho, cada vez mais numerosos. Primeiro, eu via dançar as imagens dos seres trovão, depois a dos seres raio e dos ancestrais Ayokorari, que vinha até mim de suas montanhas distantes. Esses chapires sabem tirar as doenças e trabalham ao lado dos médicos, por isso costumam aparecer durante os sonhos dos xamãs que ardem em febre. Certa noite foi a imagem de uma moça das águas, uma irmã de Tueyoma, a esposa que Omama pescou no primeiro tempo, que me apareceu. Seus olhos e cabelos negros eram muito bonitos. Eu via com clareza seus jovens seios despontando, mas a parte de baixo de seu corpo era como de peixe. Ela derramava água com delicadeza sobre minha testa febril e assim me fazia voltar à vida. Há muito tempo essa moça dos rios deixou nossa floresta e se perdeu muito longe nos confins das águas. É por isso que sua imagem vive hoje debaixo de uma grande ponte dessa cidade de Nova York. Vi que os brancos sabem desenhá-la e me disseram que lhe dão o nome de sereia. Ela ficou lá, onde a grande enchente que carregou nossos ancestrais de Raiouari parou para formar o oceano. É o lugar onde hoje se encontra o ponto de amarração de todos os rios que chamamos o Monapê. Se os cursos d'água não fossem presos desse modo, voltariam para as profundezas da terra que secaria para sempre. Naquela cidade, na verdade, não foi a altura dos prédios o que mais me assustou. Foram outras coisas que se revelaram durante meus sonhos. Assim, certa noite vi também o céu ser incendiado pelo calor da fumaça das fábricas. Os trovões, os seres raios e os fantasmas dos antigos mortos estavam cercados de chamas imensas. Depois o céu começou a desmoronar sobre a terra com grande estrondo. Isso sim era mesmo assustador. Onde os brancos vivem, o céu é baixo, e eles não param de cozer grandes quantidades de minério e petróleo. Por isso as fumaças de suas fábricas sobem sem trégua para o peito do céu. Isso o torna muito seco, quebradiço e inflamável como gasolina. Ressecado pelo calor, torna-se frágil e se desfaz em pedaços como uma roupa velha. Tudo isso preocupa muito os Chapire. Em meu sonho, eles tentavam curar o céu doente fazendo girar a chave da chuva para afastar a raiva do braseiro que o devorava.
Exaltados, despejando torrentes de água sobre as chamas, gritavam aos brancos: se vocês destruírem o céu, vão todos morrer com ele. Mas esses não davam nenhuma atenção a seus gritos de alerta. E eu não falei desse sonho a ninguém, porque estava longe de minha casa e dos meus. Assim é. Se os espíritos não continuarem inundando o céu daquele jeito, ele vai acabar queimando por inteiro. Meu sogro me falou desse trabalho deles assim que começou a me fazer beber Yacoana, antes mesmo de eu me tornar xamã de fato. Noutra ocasião, em Nova York, fui espantado durante o sono pelos estalos e estrondos surdos do céu que parecia começar a se mover pesadamente sobre a cidade. Então acordei sobressaltado e me levantei. Fiquei um tempo sem me mover, de pé, me segurando para não gritar de pavor. Mais uma vez pensei: esta é uma outra terra. Não posso me deixar levar pelo medo, ou os brancos vão achar que enlouqueci. Aos poucos fui tentando me acalmar. Depois o barulho do céu parou. Mas eu comecei a ouvir a voz de sua imagem que os xamãs nomeiam o Tucarari. Ela me dizia: Má, não é nada. Fiz isso para testar sua vigilância. Às vezes faço mesmo, para que os brancos me ouçam, mas não adianta nada. Só os habitantes da floresta mantêm os ouvidos abertos, pois eles sabem virar espíritos com a Yacoana. Os dos brancos ficam sempre fechados. Por mais que eu tente assustá-los para alertá-los, eles permanecem surdos como troncos de árvore. Mas você me ouviu, isso é bom. Naquele tempo, pensei que a cidade de Nova York deveria ser o lugar onde os brancos começaram, antigamente, a arrancar o metal da terra, encher suas casas de mercadoria e inventar as peles de papel do dinheiro. Ouvi dizer que é lá que fabricam aquelas coisas de ferro brilhante que passam no céu como cometas e que chamam de satélites. Vi também que os olhos das pessoas daquela terra estão mais estragados do que em outros lugares pela fumaça do metal e seu pó de cegueira. Na floresta não temos nem fábricas nem carros e nossos olhos são límpidos. Em Nova York, tanta gente precisa ter a vista ruim. Até mesmo as crianças e os jovens tinham os olhos cobertos por vidros para ver melhor. Também pensei naquela cidade que os brancos que a construíram maltrataram os primeiros habitantes daquelas regiões, do mesmo modo que do Brasil maltratam hoje. Sua terra era bela, fértil, cheia de caça. Os brancos chegaram logo, quiseram tomar posse dela. Pensavam que aquelas pessoas estavam atrapalhando. Então, as consideraram seus inimigos e começaram a destruí-las. Os antigos brancos dos Estados Unidos eram de fato maus e muito belicosos. Vi isso num livro. Foi para mim um tormento pensar em todos aqueles humanos parecidos conosco que morreram naquele país. Pensei que muitos deles deviam morar naquela terra de Nova York antes de sua floresta ser arrasada para dar lugar a todas essas casas de pedra. Os brancos de lá deviam detestá-los tanto quanto nos odeiam os garimpeiros e fazendeiros no Brasil. Devem ter pensado: vamos acabar com esses índios sujos e preguiçosos, vamos tomar o lugar deles nessa terra. Seremos os verdadeiros americanos, porque somos brancos. Somos mesmo espertos, trabalhadores e poderosos. Seu fascínio pelas mercadorias, estradas, trens e depois aviões não parou de aumentar. Foi com esse pensamento de mentira que começaram a fazer morrer as gentes da floresta antes de roubarem sua terra e dar a ela um nome seu: América. É com as mesmas palavras que os garimpeiros e fazendeiros querem se livrar de nós no Brasil. Os Yanomami são apenas seres da floresta. Não são humanos, pouco importa que morram. Eles são inúteis e nós vamos trabalhar de verdade no lugar deles. Fora da cidade de Nova York, levaram-me para visitar o que resta do povo que os antigos brancos mataram outrora naquela terra para tomar seu lugar. Seu nome é Onondaga. Chamo-os de Yanomami TP, como nós, não só porque se parecem conosco, mas também porque são gente que foi criada no primeiro tempo nessa terra dos Estados Unidos, como nós mesmos fomos em nossa floresta. Em suas casas vi muitos adornos de penas. São gente que ainda tem chapire e sabe fazê-los dançar. Quando fui visitá-los, os homens me chamaram e eu sentei com eles para ouvir suas palavras. Afastaram as mulheres e crianças, queimaram tabaco e fizeram descer seus espíritos. Seus antigos eram caçadores de grandes águias que voam alto no céu, como o temível gavião real Morruna em nossa terra. Fabricavam cocares magníficos com suas penas.
Também caçavam outros animais que eu nem sabia que existiam, como ursos e bisões. Seus xamãs até hoje fazem dançar a imagem desses ancestrais animais. Os Onondaga também bebem o suco das árvores de sua floresta, como nós bebemos o mel das abelhas. Antigamente, a terra em que viviam os seus antepassados era muito vasta, mas a que os brancos deixaram para eles é estreita e fica bem ao lado de uma cidadezinha. Levaram-me com eles para andar por ela. Deu-me muita pena. Estão ilhados num pedacinho de terra de nada. Os colonos, os fazendeiros e os mineiros mataram seus ancestrais. Eles bem que tentaram mandá-los embora, mas só tinham flechas e não conseguiam se defender contra tantas espingardas dos brancos. Uma vez dizimados e vencidos, receberam apenas aquele bocado de terra. Então pensei, é assim que os brancos querem tratar também todos os habitantes da floresta no Brasil. É só isso que eles fazem desde sempre. Vão matar toda a caça, peixes e árvores. Vão sujar os rios, os lagos e no final tomarão posse do que resta de nossas terras. Não vão deixar nada vivo. Pensam que não somos humanos e nos detestam igualmente a todos. No entanto, mesmo sendo gente diferente dos brancos, temos boca e olhos, sangue e ossos, como eles. Todos vemos a mesma luz. Todos temos fome e sede. Todos temos a mesma dobra atrás dos joelhos para poder andar. De onde vem essa brutal vontade deles de destruir a floresta e seus habitantes? Eram todas essas coisas que me acordavam durante a noite em Nova York. Assim meus pensamentos ficavam passando de uma para outra sem trégua até o amanhecer. Eu também dizia a mim mesmo. Os antigos brancos desenharam o que chamam de suas leis em peles de papel. Mas para eles parece que não passam de mentiras. Na verdade, eles só escutam as palavras da mercadoria. Eu ficava atormentado e não conseguia voltar a dormir. A trilha de minhas ideias se afastava e se desdobrava sem parar, em todas as direções, em viagens cada vez mais distantes. É assim a cada vez que sou obrigado a dormir numa cidade grande para falar aos brancos. Estou sempre em busca de outras palavras, palavras que eles ainda não conhecem. Quero que surpreendam e que prestem atenção. Penso em nossos ancestrais e no modo como viviam. Penso nas palavras de Omama e na dos espíritos. Busco palavras muito antigas. Nem sempre são as que ouvi da boca dos meus pais e avós. São palavras que vêm do primeiro tempo, mas que apesar disso vou buscar no fundo de mim. No começo não conhecíamos os brancos, menos ainda suas cidades. Porém, desde que eu era criança, eles não param de aumentar e se aproximar de nós para destruir nossa terra. Há tempos os garimpeiros reviram o leito de nossos rios e lagos. As mineradoras vão querer escavar as profundezas do chão da floresta. Os fazendeiros e os colonos não param de incendiar suas bordas. Por isso, hoje, eu busco palavras poderosas para dizer o quanto tudo isso me deixa com raiva. Não quero nada além da floresta e sua caça, os rios e seus peixes, as árvores, seus frutos e seus méis. Quero tudo isso para meus filhos e os filhos deles poderem continuar vivendo bem depois de minha morte. Só isso. Ter conhecido a terra dos antigos brancos durante minhas viagens me deixou pensativo. Com certeza suas cidades são belas de ver, mas por outro lado, a agitação de seus habitantes é assustadora. Trens correm o tempo todo debaixo da terra, carros no chão cobertos de cimento, aviões atravessam sem trégua o céu encoberto. As pessoas vivem amontoadas, umas em cima das outras, apertadas, excitadas como vespas no ninho. Tudo isso causa tontura e obscurece o pensamento. O barulho contínuo e a fumaça que cobre tudo isso impedem de pensar direito. Deve ser mesmo por isso que os brancos não conseguem nos ouvir. Assim que lhes dirigimos as palavras, a maioria deles responde. Os habitantes da floresta não passam de mentirosos. Vamos continuar mandando nossas máquinas para frente. Arrancaremos minério da terra o quanto quisermos. Contudo, nossos dizeres sobre a terra e o céu não são mentiras. São verdadeiras palavras que os xamãs receberam da imagem de Omama e dos Chapiri. Os brancos, com suas mentes fincadas nas mercadorias, não querem saber de nada. Continuam a estragar a terra em todos os lugares onde vivem, mesmo debaixo das cidades onde moram. Nunca passa pela cabeça deles que, se a maltratarem demais, ela vai acabar revertendo ao caos.
Seu pensamento está cheio de esquecimento e vertigem. Por isso, eles não têm medo de nada e acham que estão a salvo de tudo. Quando visitei a terra de seus ancestrais, entendi que era o lugar onde todas essas coisas começaram. Foi daquelas regiões distantes que eles se aproximaram pouco a pouco da nossa floresta para continuar destratando a terra e instalando nela suas fábricas. Para mim, não é nada agradável viver na cidade. Meu pensamento lá fica irrequieto. Meu peito apertado, não durmo bem, só como coisas estranhas e vivo com medo de ser atropelado por um carro. Nunca consigo pensar com calma. É um lugar que realmente provoca muita aflição. Os brancos pedem dinheiro para tudo o tempo todo, até para beber água e urinar. Aonde quer que se vá, há uma multidão de gente que se apressa para todos os lados sem que se saiba por quê. Anda-se depressa no meio de desconhecidos sem parar e sem falar, de um lugar para outro. A vida dos brancos que se agitam assim o dia todo como formigas xiri parece triste. Eles estão sempre impacientes e temerosos de não chegar a tempo a seus empregos ou de serem despedidos. Quase não dormem, correm sonolentos durante o dia todo. Só falam de trabalho e do dinheiro que lhes falta. Vivem sem alegria, envelhecem depressa, sempre atarefados, com pensamento vazio, sempre desejando adquirir novas mercadorias. Então, quando seus cabelos ficam brancos, eles se vão, e o trabalho, que não morre nunca, sobrevive sempre a todos. Depois, seus filhos e netos continuam fazendo a mesma coisa. O Mama com certeza não quis nos maltratar desse jeito. Para os habitantes da floresta, as cidades dos brancos são empesteadas por um cheiro ruim de queimado e epidemia chauara. Lá as pessoas trabalham em estado de fantasma e não param de engolir o vento das fumaças das fábricas e das máquinas. Elas entram no nariz, na boca e nos olhos. Colam no cabelo de todos. Assim seu peito fica enegrecido. Por isso os brancos ficam doentes com tanta frequência, apesar de todos seus remédios. Mesmo que os médicos abram seu peito, barriga e olhos, nada resolve. O esperma dos pais, cuja carne está impregnada dessa fumaça de epidemia, adoece, e por isso seus filhos nascem com defeitos. É a fumaça do metal que causa tudo isso. Na cidade nunca é possível ouvir com clareza as palavras que nos são dirigidas. As pessoas precisam ficar coladas, uma na outra, para poderem se ouvir. O zumbido das máquinas e dos motores atrapalha todos os outros sons, e a algazarra dos rádios e televisões confunde todas as outras vozes. É por toda essa barulheira no qual eles se apressam durante o dia que os brancos estão sempre preocupados. Seu coração bate depressa demais, seu pensamento fica emaranhado de tonturas e seus olhos estão sempre alerta. Acho esse ruído contínuo impede seus pensamentos de se juntarem um ao outro. Acabam lá parados, espalhados a seus pés. E é assim que se fica bobo. Mas talvez os brancos gostem desse barulho que os acompanha desde a infância? Para os que cresceram no silêncio da floresta, ao contrário, a barulheira das cidades é dolorosa. É por isso que, quando fico lá muito tempo, minha mente fica tampada e vai se enchendo de escuridão. Fico ansioso e não consigo mais sonhar, porque meu espírito não volta à calma. Eu nasci na floresta, por isso prefiro viver nela. Só posso ouvir os cantos do chapire e sonhar com eles, cercado de sua tranquilidade. Gosto do silêncio dela, apenas quebrado pelos chamados fortes dos pássaros Hai-Hai-Yama, os gritos roucos das araras, o choro dos tucanos, os berros dos bandos de macacos irô ou o trinado dos papagaios. Essas vozes agradam aos meus ouvidos. Quando volto de minhas viagens entre os brancos, depois de algum tempo, a tontura deixa meus olhos e meu pensamento volta à claridade. Não ouço mais os carros, nem as máquinas, nem os aviões. Só escuto sapos toorô, as rãs croumã, chamando a chuva na floresta. Só escuto o sussurro das folhas do vento e o estrondo dos trovões no céu. As palavras sem sabedoria dos políticos da cidade vão aos poucos desaparecendo no sossego do meu sono. Fico calmo de novo, caçando e fazendo dançar meus espíritos. A floresta é muito bonita de ver. É fresca e cheirosa. Quando andamos por ela para caçar ou viajar, sentimos-nos alegres, com espírito calmo. Escutamos ao longe o chiado das cigarras, as lamúrias dos mutuns e jacamins,
os gritos dos macacos-aranha nas árvores. Nossa preocupação é aquietada. Então, nossos pensamentos podem seguir um outro sem atrapalhar. É por tudo isso que quero viver na floresta, como fizeram meus antepassados antes de mim. Sou neto deles e quero seguir suas pegadas. Às vezes, imito a língua dos brancos e até possuo algumas de suas mercadorias. Não tenho, porém, desejo algum de me tornar um deles. Em suas cidades não é possível conhecer as coisas do sonho. Nelas, não conseguem ver as imagens dos espíritos da floresta e dos ancestrais animais. Seu olhar está preso no que os cerca, as mercadorias, a televisão e o dinheiro. Por isso eles nos ignoram e ficam tão pouco preocupados se morremos de suas fumaças de epidemia. Nós, contudo, temos pena dos brancos. Suas cidades são muito grandes e eles vivem desejando um monte de objetos bonitos. Mas quando ficam velhos ou enfraquecidos pela doença, de repente, têm de abandonar todos eles, que logo se apagam de suas mentes. Só lhes resta então morrer sós e vazios. Mas eles nunca querem pensar nisso, como se não fossem deixar de existir eles também. Se pensassem, talvez não fossem tão ávidos das coisas de nossa terra e tão hostis para conosco. São esses os pensamentos que ocupam minhas noites nas cidades, onde nunca consigo dormir direito.